A ilusão da verdade turbinada. É aí que estamos, afetando pessoas no Ocidente, servindo aos islamistas e marxistas que buscam destruir a civilização ocidental. Uma falha básica da psicologia humana usada como arma globalmente. Muito disso é focado nos judeus. Agora isso pode estar nos servindo. Vou analisar como isso está moldando nosso mundo e afetando as percepções da realidade, e como tudo isso se conecta com a fundação dos Estados Unidos neste histórico fim de semana dos 250 anos da independência. Trump entende o conceito. Ele é um mestre em usar a mídia a seu favor. Já se passaram 2 semanas desde o memorando de entendimento com o Irã e, aos poucos, a verdade sobre o que realmente está por trás do acordo está vindo à tona. Eu te disse naquela época, paciência. Não há necessidade de tirar conclusões histéricas e fazer acusações. Muita coisa está acontecendo, muitos interesses estão envolvidos. Ainda não se sabe tudo. Nesta guerra contra o Irã, o principal campo de batalha, na verdade, mudou. O foco principal agora está menos nas linhas de frente militares e mais na mesa de negociações de alto risco. Temos um confronto entre o conceito estratégico islâmico de taquia e a arte da negociação de Donald Trump. 2 estratégias concorrentes diametralmente opostas. A maioria de nós já entende o que é taquia, estratégia de longo prazo baseada em engano calculado. O objetivo de pacificar seu oponente, baixar a guarda dele e ganhar tempo até que você possa forçá-lo à submissão total. Depois, existe a arte da negociação, que se baseia em táticas sofisticadas de negociação ocidentais, projetadas para ganhar poder de barganha, romper impasses e chegar ao melhor resultado pragmático possível para ambos os lados. Trump ofereceu ao regime iraniano uma oportunidade histórica genuína de mudar de rumo. Ele lhes deu uma saída, uma maneira de salvar algo real das circunstâncias devastadoras que estão enfrentando atualmente. Isso, compreensivelmente, não foi bem recebido por muitos de nós. Houve muitas previsões apocalípticas. Um lado está negociando um acordo, o outro lado está buscando uma vitória absoluta. O Irã agora busca restaurar suas capacidades e grupos aliados que ameaçam Israel. O objetivo deles é enfraquecer as conquistas americanas. Mais importante, eles tentam criar uma divisão entre Israel e os Estados Unidos. Nesse esforço, encontraram aliados nos Estados Unidos. A questão é que a arrogância iraniana os deixou cegos para a realidade. As circunstâncias são bem mais complexas do que eles percebem. Eles estavam confiantes demais no sucesso dos mecanismos islamistas e marxistas, focando a atenção em Israel e nos judeus, manipulando o que as pessoas pensam que sabem para fomentar animosidade contra Israel e angariar apoio para seus objetivos. Trump e Netanyahu entendem esses mecanismos e decidiram usá-los contra os iranianos. Enquanto os iranianos pensavam ter vantagem, Trump acabou com o estrangulamento econômico que eles exerciam. Junto com Israel, atuou para enfraquecer seus grupos por procuração no Líbano e, com o acordo de paz, em todo o Oriente Médio, por meio da cúpula do secretário de Estado Rubio com os chanceleres árabes no último fim de semana. Quero destacar o aumento do ódio contra judeus que estamos presenciando. Não é porque a esquerda progressista woke e a direita conservadora woke são tão estúpidas quanto parecem. Não é porque eles estão usando apenas os supostos 10% das funções cerebrais deles. Há mais nisso. Uma coisa é quando pessoas com QI baixo repetem as besteiras que ouvem. Mas quando vemos o mesmo ódio sendo destilado por intelectuais e pessoas aparentemente razoáveis que parecem possuídas, entre elas muitos de nós já se depararam com isso em pessoas que achávamos muito mais inteligentes, fica claro que há algo mais acontecendo. Entra em cena o efeito de verdade ilusória, o fenômeno psicológico em que as pessoas percebem uma informação como verdadeira simplesmente porque ela é repetida com frequência. Hoje, é amplamente usado para influenciar a percepção pública sobre Israel e judeus. O cérebro humano usa a repetição para validar informações. Narrativas repetidas passam por cima da análise crítica, transformando alegações em fatos aceitos com o tempo. A repetição reforça a percepção de validade, mesmo quando as pessoas sabem que a informação é falsa ou a fonte é duvidosa. Você conhece o ditado: uma mentira viaja o mundo antes da verdade calçar os sapatos. A citação em si exemplifica como a desinformação se espalha mais rápido que a verdade. Ironia poética. Ela é mais conhecida por ser atribuída a Mark Twain, mas ele quase certamente nunca disse isso.
Eu mencionei anteriormente a afirmação de que os humanos usam apenas 10% do nosso cérebro. Isso é repetido como o ditado de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ambos são falsos, mas muitas pessoas ainda acreditam neles. Quando ouvimos uma afirmação repetida várias vezes na vida, confundimos essa familiaridade com realidade. O mesmo se aplica a fatos históricos, como a ideia de que Napoleão Bonaparte era muito baixo ou que vikings usavam capacetes com chifres em batalhas. Todos nós já vimos isso em pinturas, já vimos em filmes, e mais uma vez, nenhum dos dois é verdade. Napoleão tinha altura média para sua época, e os capacetes com chifres foram criados por figurinistas do século XIX. Se uma mentira é repetida, sua mente para de checar os fatos. E enquanto um mito sobre capacetes vikings é inofensivo, essa mesma falha psicológica está sendo atualmente usada como arma por agentes internacionais para remodelar a geopolítica moderna, alimentar preconceitos antigos e controlar exatamente o que você vê no seu feed digital. Gostamos de nos ver como uma geração avançada. Vivemos em uma era digital hipermoderna, cercados por tecnologia, IA e acesso a informações com as quais nossos ancestrais só podiam sonhar. Mas a era digital é apenas uma ilusão de progresso. Apesar dos algoritmos avançados e das telas, nossos cérebros permanecem iguais. A psicologia humana continua totalmente vulnerável aos mesmos truques usados há séculos. Historicamente, os modelos de propaganda mais mortais não tiveram sucesso devido à tecnologia superior. Eles tiveram sucesso porque exploraram essa falha psicológica primitiva. Joseph Goebbels e a propaganda nazista codificaram isso como a grande mentira, usando rádio controlado pelo Estado e desenhos animados cruéis para saturar o cotidiano e normalizar o ódio aos judeus. Atrás da cortina de ferro, o Ministério Soviético de Agitação e Propaganda usou slogans repetitivos e livros didáticos alterados para reescrever a realidade histórica. Até corporações ocidentais já notaram isso. Grandes corporações do tabaco conseguiram adiar regulamentações de saúde, não provando que os cigarros são seguros, mas repetindo incansavelmente uma única frase. Mais pesquisas são necessárias. E aqui está de novo. Hoje, o efeito da verdade ilusória é fortemente direcionado a Israel e ao povo judeu, potencializado pela tecnologia moderna através de narrativas específicas, repetidas à exaustão. Certos termos de alto estigma, como apartheid, genocídio ou colonizador, são constantemente associados à palavra Israel. Em todos os algoritmos de redes sociais, manchetes, protestos, tudo acompanhado por um volume incessante de alegações diárias não verificadas. Tudo isso até que a associação se torne automática na consciência pública. Somado a isso, há sociedades que foram condicionadas por gerações com o que lhes foi dito sobre os judeus, e isso leva à reciclagem de clichês clássicos. Teorias da conspiração históricas, como dupla lealdade, controle oculto das finanças globais ou manipulação da mídia, não são inventadas do zero. Em vez disso, elas são continuamente reembaladas, atualizadas para os contextos políticos modernos e repetidas até que soem plausíveis para o público em geral. O ressurgimento de velhos clichês antissemitas sob o disfarce de crítica política moderna. Hoje, propagandistas não dependem mais do monopólio estatal de rádio para controlar o que você ouve. Agora há fazendas de bots financiadas pelo Estado. Rússia, Irã, China, Catar, todos automatizaram a aparência de verdade. Eles usam grandes redes de bots para publicar e comentar a mesma narrativa milhões de vezes por hora. Eles microsegmentam, dividindo o público em grupos demográficos e fornecendo mentiras personalizadas disfarçadas de opiniões locais espontâneas. Eles inundam seu feed com mentiras conflitantes e constantes para cansar seu cérebro. O cenário da mídia mudou do papel para os pixels, mas a batalha pela sua mente ainda depende do truque mais velho do mundo, a repetição. O barulho que você ouve no seu feed digital também é uma ilusão de escala. As vozes radicais que dominam os comentários online são uma minoria barulhenta. Eles não são a maioria, são fazendas de trolls e câmaras de eco algorítmicas, bots e alguns perdedores entediados. Por baixo do ruído digital, a grande maioria das pessoas em toda a Europa e nos Estados Unidos observa o cenário global que se desenrola atualmente e enxerga a realidade com muita clareza. Eles sabem que Israel não enfrenta uma disputa localizada e distante.
É a linha de frente de uma ameaça comum à sociedade liberal ocidental. As pessoas hoje entendem que as mesmas forças radicais que tentam desestabilizar o Oriente Médio são fundamentalmente hostis às liberdades, aos valores e à segurança de todo o mundo livre. Como falei, uma mentira pode rodar o mundo enquanto a verdade ainda se prepara. Bem, agora os sapatos já estão nos pés. As pessoas sabem das manipulações e mentiras. E isso nos leva ao ponto principal. Mentiras exigem manutenção constante e agressiva. A verdade é orgânica. Ela não precisa de algoritmo para respirar. O simples volume do ataque digital é prova do desespero deles. Ela precisa gritar porque não consegue se manter de pé. A história prova que você pode usar a psicologia humana como arma por um tempo, mas não pode derrotar a realidade. A verdade não precisa gritar para sobreviver à tempestade. Ela só precisa resistir. E os Estados Unidos são um exemplo vivo de tudo isso. Mas antes de chegar a esse ponto, quero analisar os acontecimentos que se desenrolaram no Oriente Médio esta semana. Irã e Líbano continuam dominando o noticiário, enquanto Gaza vai mudando em segundo plano. Israel e Líbano chegaram a um quadro de entendimentos mediado pelos Estados Unidos que nos permite avançar para o fim do conflito, com o objetivo de alcançar um acordo de paz entre os dois países. Com isso, Estados Unidos e Líbano reconheceram o direito de Israel de manter a zona de segurança no Líbano pelo tempo necessário à nossa segurança. Manteremos até que Hezbollah e demais grupos terroristas sejam desarmados e não haja mais ameaça a Israel do Líbano. Israel e Líbano concordaram em duas áreas adjacentes perto da linha amarela, atualmente sob controle israelense, recomendadas pelas Forças de Defesa de Israel, nas quais haverá um programa piloto para o desarmamento do Hezbollah e entrega do território ao exército libanês. O que foi assinado é, essencialmente, um acordo de paz com o Líbano. Não há mais reivindicações mútuas. Não existe uma declaração conjunta expressando o desejo de viver em paz. O governo libanês preferiu se distanciar do conceito de paz e focar no aspecto pragmático de livrar a área daqueles elementos que minaram a estabilidade do país por anos. Enquanto isso, Israel seguiu eliminando infraestrutura do Hezbollah, como bunkers, túneis e posições terroristas. É importante lembrarmos que a paz não é o objetivo para Israel. Nosso objetivo é a segurança dos nossos cidadãos no norte de Israel e a eliminação da ameaça. E é isso que vai criar a paz. No domingo, as forças de defesa de Israel destruíram a rota subterrânea descoberta em Majd al-Zum, sul do Líbano, um dos principais centros de operações do Hezbollah no setor ocidental. Era um complexo subterrâneo fortificado usado por organizações para armazenar armas, incluindo drones, ogivas e explosivos. Uma forte explosão foi ouvida no norte de Israel na noite de domingo devido a essa operação. Enquanto isso, em Gaza, Israel remove discretamente instalações do Hamas e elimina terroristas do ataque de 7 de outubro 1-1, longe dos holofotes. A linha amarela, que determina a posição de Israel, está avançando lentamente enquanto o Hamas se recusa a se desarmar, violando o acordo de cessar-fogo. Então, agora estamos no controle de mais de 80% dessa área. Em uma entrevista ao canal 14 de Israel, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu abordou diretamente as crescentes ameaças que estão surgindo para a Turquia neste momento. Netanyahu afirmou que a maior assertividade da Turquia na região decorre do enfraquecimento do eixo xiita liderado pelo Irã. Mas ele deixou algo muito claro: Israel também não será dissuído pelo eixo da Irmandade Muçulmana. O primeiro-ministro comentou que o presidente turco Erdogan fala repetidamente sobre Jerusalém e a destruição de Israel. E ele declarou que Erdogan esqueceu um fato fundamental. Os dias do Império Otomano já ficaram para trás há muito tempo. Hoje existe um Estado de Israel resiliente, com um exército poderoso, um povo unido e um governo determinado que nunca permitirá que ninguém ameace nossa existência novamente. Eu cito: "É melhor ele se acalmar", disse Netanyahu, afirmando que Israel já provou exatamente do que é capaz. Não foram só advertências. O primeiro-ministro sinalizou grandes movimentos nos bastidores que podem levar a acordos de paz históricos com outros países, mas não entrou em detalhes. O comentarista israelense Rafi Haddad analisou esta semana o atual memorando de entendimento entre Israel e Irã.
Enquanto muitos analistas temem que o Irã esteja ganhando tempo, Haddad argumenta que Teherã, na verdade, caiu diretamente em uma armadilha magistralmente coordenada por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Se você se lembra, eu disse na semana passada, ou há 2 semanas, que o fato de Netanyahu não estar com pressa para ir a Washington se encontrar com o presidente significa que ambos estão muito alinhados com suas intenções. De qualquer forma, voltando à análise de Haddad. A seção 5, ele diz, do memorando de entendimento obriga o Irã a abrir o Estreito de Hormuz e remover as minas marítimas em até 30 dias. O Ocidente aproveita essa janela para garantir o transporte marítimo, reabastecer reservas de petróleo e baixar os preços da energia. Haddad destaca que, ao testar os limites lançando drones contra um navio porta-contêineres no Golfo Pérsico, o Irã presumiu que o acordo provisório garantiria imunidade. O Comando Central dos Estados Unidos respondeu com ataques aéreos imediatos e devastadores contra mísseis costeiros e radares. Trump tolera teatro político, mas não permite que ninguém mexa no transporte marítimo global ou no bolso dos eleitores americanos. Enquanto isso, na frente libanesa, Haddad destaca o brilhantismo estratégico da nova célula de coordenação para evitar incidentes. Ao excluir Israel do comitê oficial, Estados Unidos e Israel aplicaram perfeitamente a tática do policial bom e do policial mau. Israel segue totalmente livre de burocracias diplomáticas. Israel permanece firmemente na zona de segurança do sul do Líbano, livre para desmantelar o Hezbollah com total legitimidade. O presidente Trump senta-se à mesa de negociações como um mediador de paz calmo, olhando para os iranianos e entregando um ultimato direto. Quero evitar guerra, mas os israelenses estão fora do comitê, são imprevisíveis e destruirão seu programa nuclear se você não entregar todo o urânio enriquecido. Haddad enfatiza que em menos de 2 meses, quando o prazo de 60 dias expirar, o Irã vai descobrir que o tempo que achava ter comprado foi, na verdade, usado para tirar deles todas as fichas de negociação que possuíam. Eles ficarão expostos, com o Hezbollah enfraquecido, o Golfo Pérsico protegido e nenhuma intervenção da China. Teherã vai enfrentar uma escolha brutal e binária: desistir completamente de suas ambições nucleares ou encarar uma devastação militar total e irrestrita pela força combinada dos Estados Unidos e de Israel. Quando contei ao Raf que iria citar as postagens dele, enviando a tradução em inglês para ele aprovar e confirmar que eu tinha resumido corretamente seus pensamentos, ele na verdade me mandou outra análise que achou que todos vocês iriam se interessar, pois ela conecta todos os eventos. Haddad afirma que Israel e os Estados Unidos estão criando ativamente uma nova realidade e um novo Oriente Médio, tanto econômica quanto estruturalmente. Ele observa que, enquanto o resto do mundo está com os olhos grudados nas tropas em terra, a verdadeira armadilha que está sendo tecida agora é uma rede energética que está silenciosamente se fechando em torno dos cofres iranianos. É uma nova equação energética do Oriente Médio. Segundo Haddad, ao fazer o Irã aceitar a soberania e a integridade territorial do Líbano, os americanos permitiram uma grande revolução energética no Mediterrâneo. Pela primeira vez, o Líbano pode deixar de ser uma zona de alto risco para se tornar um país estável com futuro econômico real. Com a influência iraniana eliminada, conglomerados globais de energia podem iniciar a perfuração comercial de gás natural na costa libanesa, operando junto a plataformas israelenses ativas. Haddad argumenta que isso é um golpe devastador em 2 frentes para Teherã. Esses gasodutos são feitos para se ligar diretamente às redes de abastecimento europeias e regionais via Chipre e Grécia. Essa é a manobra econômica global que isola permanentemente o Irã do mercado. Isso reduz o preço do barril de petróleo a níveis que sufocam completamente o orçamento de defesa do Guarda Revolucionária Islâmica, transformando a visão de prosperidade regional em uma rede de segurança financeira e energética imparável. O principal ponto de Haddad é que os iranianos pensavam estar negociando urânio enriquecido. Eles perceberam tarde demais que, na verdade, abriram mão do controle sobre o gás do Líbano, o mesmo gás que está sufocando suas finanças e os desconectando de Beirute para sempre. Antes de concluir, queria, como prometido, destacar o marco histórico que celebramos neste fim de semana. Os Estados Unidos celebram seu 250º aniversário da independência
Eu disse bicentenário mais 50 anteriormente, porque neste fim de semana também comemoramos o 50º aniversário da Operação Entebbe, quando, no dia do bicentenário dos Estados Unidos há 50 anos, as forças israelenses voaram 2.204 milhas, ou seja, 3.550 quilômetros de Israel, para resgatar 120 reféns israelenses mantidos por terroristas árabes em uma operação ousada. Lendário. Os ataques aéreos deste ano ao Irã ocorreram a uma distância inferior à metade da percorrida de Israel até Uganda. Vivemos numa época em que é comum questionar as instituições da sociedade liberal ocidental. Se quiser entender como uma nação construiu uma duradoura fortaleza de liberdade individual e rompeu o ciclo das antigas tiranias, observe as bases criadas pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Eles não construíram a América sobre as instáveis tendências políticas humanas. Eles a construíram sobre a rocha de uma verdade antiga e imutável, a Bíblia. Você pode realmente ver a evidência física disso fundida em bronze. 25 anos antes dos Estados Unidos existirem, um sino foi encomendado para a sede do governo estadual na Filadélfia. Gravada diretamente no metal do que agora chamamos de Sino da Liberdade, está uma citação direta do livro de Levítico, capítulo 25, versículo 10. Proclame liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. No seu contexto bíblico original, esse versículo ordenava o ano do jubileu, um tempo sagrado de renovação sistêmica, onde as dívidas eram canceladas, os escravos libertos e a dignidade inerente de cada indivíduo era restaurada sob Deus. Os fundadores reconheceram uma verdade essencial: governos não concedem direitos humanos. Se direitos vêm de um rei, presidente ou parlamento, então eles também podem tirá-los. Mas se nossa liberdade é concedida pelo nosso Criador, ela se torna absoluta, sagrada e intocável. Todos os homens são criados iguais. Foi essa profunda compreensão bíblica do valor humano que permitiu o surgimento de uma nova nação como um farol de liberdade e líder do mundo livre. 52 anos depois, as ferramentas de engano podem ser mais avançadas, mas a base da nossa liberdade continua idêntica. A verdadeira liberdade não depende de algoritmos ou feeds de notícias. Ela é mantida quando uma sociedade se ancora em Deus e em sua verdade interna de que todo ser humano nasce para ser livre. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E como Abraham Lincoln disse de forma tão profunda há 87 anos atrás, cabe a nós estarmos aqui, dedicados à grande tarefa que ainda está diante de nós. Que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não pereça desta terra. Feliz aniversário de 250 anos, que Deus abençoe os Estados Unidos da América, que a liberdade ressoe. Eu sou Daniel Seaman. Me acompanhe novamente na próxima semana no Straight Up, transmitido dos estúdios Jana, em Jerusalém, Israel.